Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você. Sua casa, sua família, o seu dia, que seja incrível. Que você tenha graça para tudo. Onde for, o que for fazer, que você veja essa graça fluir poderosamente, em nome de Jesus. Mas um homem chamado Ananias, com a conivência da esposa Safira, vendeu uma propriedade e guardou parte do valor da venda para si. Em seguida, entregou o restante aos apóstolos como oferta. Mas, inesperadamente, Pedro lhe disse: Ananias, como você permitiu que Satanás o levasse a mentir ao Espírito Santo, escondendo parte do dinheiro da venda da propriedade? Antes de vendê-la, tudo era seu. Depois que a vendeu, poderia ter gastado o dinheiro como quisesse. Como foi cair nessa armadilha? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Vai prestando atenção. Olha o que Pedro falou para ele, o dinheiro era seu. Você podia fazer com ele o que você quisesse. Assim que ouviu essas palavras, Ananias caiu morto. E todos os que ouviram a conversa ficaram apavorados. Em seguida, alguns jovens levaram o corpo e o sepultaram. Passadas não mais de 3 horas, chegou a esposa dele, sem saber o que havia acontecido. E Pedro lhe perguntou: diga-me, essa oferta foi o preço total da sua propriedade? Sim, foi esse o preço, ela respondeu. Pedro prosseguiu: o que a levou a ser conivente nessa conspiração contra o Espírito do Senhor? Os homens que sepultaram seu marido estão para chegar, e você será a próxima. Mal ele pronunciou essas palavras, ela caiu morta. Quando os jovens chegaram, encontraram o corpo da mulher que foi carregado e sepultado ao lado do corpo do marido. Nesse tempo, a igreja inteira e todos os que tomaram conhecimento do fato sentiram um respeito profundo por Deus. Eles perceberam que com Deus não se pode brincar. Muito bem. Olha só. Um mover incrível estava acontecendo naquele tempo. Deus estava fazendo algo fora do comum. Pessoas estavam sendo salvas, batizadas no Espírito Santo, e gente sendo curado. Olha, enfermos curados, endemoniados libertos, mortos sendo ressuscitados. Um movimento, um avivamento que estava atingindo todo mundo. Eles estavam vendo gentios sendo salvos. Era um mover incrível. As pessoas eram pressionadas, perseguidas, mas elas estavam apaixonadas por Deus. Então, elas queriam fazer parte daquilo e elas vendiam tudo. Elas não davam só dízimo e oferta, elas vendiam tudo.
entregavam, colocavam nos pés dos apóstolos. Porque nada mais fazia sentido. Elas encontraram a paz, a alegria. Esse é o mundo que eu quero ver o evangelho crescer, eu não quero que ninguém passe por necessidade. E ninguém, a Bíblia diz que ninguém passava dificuldade, necessidade. Porque eles não iam lá levar, entregar o dízimo, a oferta, eles entregavam tudo. Foi um mover fora do comum. Lindo demais. Que eu tenho insistido, leia o livro de Atos. Sabe, você vai ficar fascinado, sua vida vai mudar. Sua visão de mundo vai mudar. Eu sei que vai. De igreja. Porque o que eu mais tenho falado, tem as prioridades certas. Deus, sua família e a igreja do Senhor. Que é o que você vai encontrar. Esse povo, assim, tinha tanta fome por Deus. Deus era a prioridade. O reino, a vontade de Deus, suas famílias, a igreja do Senhor. Você vê, eles entregavam tudo exatamente para que o corpo de Cristo não passasse por nenhuma necessidade. Incrível, incrível, lindo, lindo, lindo. Que é o que o Senhor tem falado. Se aproximem de mim igual Moisés. Não façam como o povo que ficou à distância. Permaneceu, como diz a Bíblia, à distância. Mas como Moisés, que quis Deus, se aproximou de Deus, mesmo depois de ter visto tanta glória de Deus, ainda pediu para ver mais da glória de Deus. Que quando o Senhor disse, eu vou mandar um anjo, porque eu não posso acompanhar vocês com tanta rebeldia, eu vou acabar matando esse povo. Eu vou cumprir com a promessa, mas eu não vou. Ele disse, então, eu não vou, eu não quero terra prometida, eu quero é o Senhor. Eu passo o resto da minha vida nesse deserto, mas com o Senhor. Porque quando você está apaixonado, você ama Deus, Deus é tudo na sua vida, não importa a geografia, não importa o lugar. O que importa é Deus. Foi o que eu falei esses dias, essas escrituras tão incríveis sobre Davi. Davi está na caverna de Adulão, você vê 400 homens indo até ele, porque não importava o lugar, importava com quem eles estavam com o rei, e a vida deles mudou completamente. Davi está sofrendo aquela perseguição, aquela rebelião por parte de Absalão, e está saindo de Jerusalém com a cabeça coberta, os pés descalços, e aquele monte de gente decidiu ficar com ele. Quantos que ficaram com ele? Davi ainda falou para Itai, não, você não pode, eu não tenho nada para oferecer, não importa. Se for para viver ou morrer, eu quero estar com o rei. Ou seja, o desejo é estar com o rei, a prioridade é o rei. E aqui na igreja primitiva nós vemos que o desejo dessas pessoas era o rei Jesus. Eu quero o rei. É tudo que eu quero. Eu quero o rei. E aí você vê esse casal de crentes vendo tudo que Deus estava fazendo. Eles, quiseram fazer parte do mover, daquele movimento incrível, que todo mundo estava vendendo tudo, entregando tudo, ninguém tinha nada, eles só queriam assim, eles queriam o rei,
cuidar do corpo do rei, né? É lindo demais. É como nos últimos dias de Davi, ele estava muito velhinho e ele já não conseguia mais se aquecer. E eles colocaram uma moça, que a Bíblia fala virgem, a sunamita, só para aquecer o corpo do rei. E o Senhor tem chamado essas sunamitas, né? E a Bíblia faz questão de dizer uma moça virgem, o rei nunca teve nada com ela. Ela estava ali para aquecer o corpo do rei. E o Senhor tem chamado esses cristãos, né? Que são essas virgens santas, para aquecer o corpo do rei, que é a igreja do Senhor, para cuidar, para defender, e não para fazer como muitas pessoas têm feito, só fala mal, ataca, sabe, critica. É lamentável. O nosso papel é aquecer o corpo do rei. E ali tinha um mover incrível, que as pessoas queriam o rei e cuidar do corpo do rei. E esse casal também, nós queremos fazer parte, mas só por imagem. E nós vamos ver que o Senhor deixou claro que esse povo estava contaminando, esse casal contaminando aquele movimento puro. Estava contaminando aquilo que Deus estava fazendo. E é o que eu sinto no meu espírito, desde o dia que o Senhor me deu essa palavra. Que o Senhor não vai deixar esse sistema antigo da dependência da imagem, que alguns só dependem da imagem, o que importa é a imagem. Eles queriam que todo mundo achasse, pensasse que eles estavam doando tudo. Mas eles não estavam. Eles mentiram. Eles venderam a propriedade por um valor e guardaram parte e foram lá levar a outra. Dando olha, Pedro, nós estamos entregando tudo, a nossa vida, tudo. E o Pedro olhou e falou, rapaz, como que você permitiu que Satanás tomasse seu coração com uma mentira dessa? Que loucura, rapaz. Você não precisava fazer parte disso, o dinheiro era seu. Você podia fazer com ele o que você quisesse, o que você não podia é vir aqui posar de um cara santo e irrepreensível, um doador radical, quando na verdade você é um ganancioso, você é uma farsa, você é um desleal, você é um mentiroso, um cara dependente da imagem. É isso, você quer que todo mundo comente. Você viu o que Ananias fez com sua esposa Safira? Vocês viram? Eles venderam tudo, doaram tudo. Era isso que vocês queriam, né? Vocês nunca quiseram fazer parte de mover nenhum. Vocês nunca se preocuparam com Deus e o reino de Deus, coisa nenhuma. E ele falou, você mentiu, foi para o Espírito Santo, você não está mentindo para mim. Você está tentando enganar. Aliás, tentando, né? Tentou, foi lá, mentiu. E olha o tamanho da loucura, eles estavam vendo tudo que Deus estava fazendo, nada estava oculto. Mas tem gente que é ultrapassada, não acompanha os tempos, não acompanha os moveres. A nuvem já se moveu faz tempo, mas ela está lá atrás. Deus está falando, mas ela está lá atrás.
O Senhor está fazendo. Está na cara o que Ele está fazendo, o que Ele está falando, o que Ele está deixando claro. Mas ela ainda está com aquela cabeça obsoleta. Ela decidiu ser o odre velho. Mas ela quer participar do vinho novo. Ela quer vinho novo. Mas odre, ela não quer ser nova, não. Não quer ser odre novo. Quer continuar sendo odre velho. Mas acontece que vinho novo não dá para ser guardado em odre velho, porque arrebenta. E arrebentou! Porque Deus estava fazendo uma coisa nova, era um vinho novo, jorrando um vinho que eles nunca tinham bebido. Mas esses crentes aqui, esse casal de crentes, continuava sendo um odre velho. A mentalidade era velha, do engano, da trapaça, da dependência da imagem, entendeu? Da falsidade. E o que aconteceu? Deus eliminou. E você vê que coisa terrível. Eles estavam unidos na mentira, no engano, na falsidade. Tanto que você vê que o Pedro repreendeu. Como que você foi conivente com isso? Porque isso não é submissão a marido, não. Você é submissa até o ponto que você não vai contra Deus. O próprio Pedro deixou isso claro. Como que você foi conivente com um absurdo desse, mulher? Como que você se aliou ao seu marido para a destruição dessa maneira? Infelizmente, tem casais que ao invés deles estarem unidos pela coisa certa, eles se unem pela coisa errada, em função da coisa errada. E o que aconteceu? Deus eliminou. Ele caiu, morreu, e olha só que coisa. Foi sepultada, a mulher nem sabia. Nem sabia. Perto de 3 horas chega a mulher. Pois ela confirma a mentira do marido. O que aconteceu? Caiu também. E quem enterrou esses corpos? Alguns jovens. Que é o que o Senhor está falando. Tem um padrão que Ele está eliminando. Esse casal era uma contaminação. Eles estavam contaminando aquilo que Deus estava fazendo, aquele movimento puro, santo. E o Senhor deixou claro que Ele não ia permitir. E eu sinto isso no meu espírito. Que como esses jovens enterraram esses crentes obsoletos, odres velhos, nós vamos ver muitos jovens enterrando, ou seja, eliminando, definitivamente enterrando um padrão, um sistema que Deus não quer. Deus não quer. Porque tem crente velho que não quer mudar. Ele não acompanha, tem pessoas que não acompanham os moveres de Deus. Elas não estão atentas ao que Deus está fazendo. E elas então provocam uma ação mais enérgica de Deus. Deus é obrigado a agir, porque aquelas pessoas estão contaminando o que Ele está fazendo. Abra sua mente. Nós vivemos um outro tempo que Deus tolerou lá atrás e não vai tolerar agora. Observa o que Deus está fazendo. A nuvem se moveu. Nós vivemos
um outro tempo, é outra era, onde nós devemos buscar sermos cheios do Espírito e termos os valores certos. Elimina esses vícios malditos, mentira, falsidade, dependência de imagem, conivência com o que é errado, porque isso não funciona. Isso não funciona. Talvez você está mantendo um padrão fofoqueiro, de dar ouvidos a coisa, os achismos, eu acho. Talvez você está aí, mantendo um padrão, que Deus já falou, ei, para. Rebelião é como pecado de feitiçaria. Por tuas palavras será justificado e por elas condenado. Cuidado. Talvez você ainda mantenha um padrão questionador, raso, onde o que importa é parecer. O que importava para Ananias e Safira? Parecer. Só parecer. Porque eles não eram de verdade. Eles eram uma farsa. Um casal falso, mentiroso. Dependente da imagem. Que queria que todo mundo pensasse que eles eram uma coisa que eles não eram. Que eles estavam fazendo algo que eles não estavam, que eles eram generosos quando eles eram avarentos, que eles eram doadores, quando na verdade eles não eram. Para Deus eles estavam dando as migalhas, mas como Pedro falou, vocês não precisavam dar nada. O que vocês não podiam é tentar entrar nesse mover sem entrar. Porque eles tentaram fazer parte de algo sem fazer. Eles mentiram. Esse foi o problema deles. O próprio Pedro, eu li para você, falou, escuta, você podia fazer o que você quisesse com o seu dinheiro. O que você não podia é vir aqui e mentir. Só para parecer uma coisa que na verdade é uma farsa, é uma encenação. E eu vejo Deus farto dessas encenações, desse padrão hipócrita. Então eu sei que o que o Senhor fez, matando esses dois, tirando eles, foi para que causasse temor nos outros e limpar. Ele queria limpar, porque aquilo era uma contaminação dentro daquilo que ele estava fazendo. E foram os jovens que enterraram aquele padrão. Então eu acredito que esse é um tempo que o Senhor está levantando uma geração que vai enterrar uma geração que não vale a pena carregar, que não vale a pena viver. É hora de enterrar. Esses jovens enterraram, foi um padrão. Aqui foi literal, literalmente enterrou, eles enterraram Ananias e Safira. Mas o que nós entendemos é que Deus estava limpando aquilo. E quem se atrever a contaminar o que ele está fazendo, ele vai fazer o mesmo. Ele vai eliminar. Porque ele quer que seja enterrado. E foram os jovens, uma nova geração que enterrou um padrão de uma geração que o Senhor não queria. Eu sei que Deus está levantando jovens que vão enterrar um padrão que tem que ficar no esquecimento, que Deus não quer mais vivo. Ele quer morto e enterrado. Foi isso que ele deixou claro. Que tem um padrão que ele quer morto e enterrado.
Tem um sistema que ele quer morto e enterrado. Tem uma visão, um padrão, um sistema, um estilo que ele quer morto e enterrado. É isso que ele quer. E ele está falando comigo e com você. Se contaminar, ele vai tirar. Não sejam Ananias e Safira. Porque esse é o padrão que Deus quer morto e enterrado. Não contamine o que Deus está fazendo. Observa o que Deus está fazendo e acompanhe o mover. Não finja ser, estar, que está fazendo algo que você não está. Ou você entra ou sai. Ou é tudo ou nada na Bíblia. Tem um padrão que Deus quer morto e enterrado. E foram os jovens que enterraram aquele padrão. Que essa palavra cause temor em todos nós e nos dê clareza e discernimento para que possamos nos mover, sermos guiados e movidos pelo Espírito para a glória de Deus. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. E peço que essa palavra tenha causado temor, dado visão, discernimento, clareza e movido pessoas. Que todos nós sejamos guiados pelo Senhor Espírito Santo. Guarda-nos de não entender o que o Senhor está fazendo. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração, e peço esse discernimento para cada pessoa que está comigo. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Levanta mais semeadores porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, eu oro para que um temor profundo tome os corações e que um alinhamento profundo esteja acontecendo. Muito obrigada por tudo, peço a tua bênção e agradeço pela sua bondade e fidelidade hoje e sempre. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. Hoje, Casa Firme, esse trabalho incrível, poderoso, esteja entre nós. Se aproxime de Deus mais e mais. Domingo, batismo, e vamos de glória em glória. Se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém. Comece cada dia com a orientação divina, permitindo que Deus guie seus passos e transforme seus desafios em vitórias. Esta tarde pode ser a melhor tarde da sua vida até agora. Livre-se das preocupações e da ansiedade. Desfrute de suas noites de forma agradável.